Bom, seja... Está piscando ou não? Agora está piscando. Então seja feita a vontade do papai. Agora você vai gravar. Olha lá. O Pentateuco, como é chamado, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês conseguem lembrar de cor quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis? Não. Espera aí, não é para citar. Responde para mim. Por ordem, às vezes não exatamente, mas os 5. Não. Não dá para citar os 5 de cor? Sim. Então vamos tentar. E aí depois vocês continuam tentando em casa, tá bom? Para a gente adquirir essa intimidade com esses 5 primeiros livros. Vamos lá, vem comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. É isso que a gente chama de Pentateuco. O Pentateuco é como é chamado, ou são chamados. É conjunto, então é chamado. O Pentateuco é como é chamado o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros também são chamados de lei ou Torá. Então nós, com base na Septuaginta, chamamos esses livros de Pentateuco. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira versão da Bíblia do hebraico para o grego, do Antigo Testamento. Então, com base na Septuaginta, nós chamamos esses 5 livros de Pentateuco. Porém, o judeu os chama de lei ou Torá. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós não somos judeus. Nada contra eles. Mas já que nós não somos judeus, nós vamos usar a nossa forma de chamar. Vamos chamá-los de Pentateuco. Tudo bem? Pois bem, os livros que compõem o Pentateuco, Pentá, 5, Teuco, volumes. Não diga 5 livros, tá? Está errado. A palavra Pentateuco não significa 5 livros, porque teuco no grego não é livro, tá bom? Então é Pentateuco, 5 volumes, tá bom? Às vezes quando coloquialmente alguém diz, significa 5 livros, mas está errado, tá bom? O correto é dizer 5 volumes ou 5 estojos. Se alguém lhe perguntar o que significa Pentateuco, você, como um bom aluno de teologia, não responda 5 livros, tá bom? Responda 5 volumes ou 5 estojos. Tá? Por que 5 estojos? De respeito ao estojo onde os livros são guardados, tá bom? Pentateuco, 5 volumes ou 5 estojos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que compõem o Pentateuco. Por que eles têm esses nomes? Porque a Septuaginta, quando nomeou esses livros, ela deu os nomes segundo o principal assunto, tá bom? Então, por que o livro de Gênesis chama-se Gênesis? Aleluia? Entre, por favor. Tudo bem, desculpa atraso. Fique à vontade. Eu posso aproveitar o seu atraso? Pode. Então, aproveita. Qual é o seu nome, por favor? Márcio. Márcio. Isso. Aproveitando o atraso do Márcio, vamos combinar uma coisa. Quando alguém chegar atrasado, entre e sente como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Por quê? Para eu não parar, por causa da idade. Se eu parar, corre um sério risco de eu esquecer o que eu estava falando. Pois apesar dessa carinha bonitinha, eu vou fazer 60 no mês que vem.
Eu não queria. Agora que está se aproximando, agora vem. Eu não queria fazer 60, mas está pertinho, agora deu pressa. Não vejo a hora de fazer 60. Eu coloquei na minha cabeça que 60 é um número bonito, entendeu? Mas aí, gente, entra e senta, tá bom? Chegou atrasado, entra e senta. Então, por que Gênesis é Gênesis? Se você for no dicionário da língua portuguesa, você vai descobrir que Gênesis significa princípio. Nós estamos na Gênesis, nós estamos no princípio. Tudo bem? Princípio. Tanto é que em hebraico o nome dele é Bereshit, que significa no princípio. Eu disse que eu não ia tratar a questão hebraica e realmente não só estou citando. Bereshit, no hebraico. Então, para nós, ele chama Gênesis porque ele é o livro do princípio. O princípio da criação, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro pecado, o primeiro alfaiate. O primeiro alfaiate foi Deus. Já fez lá uma roupa para Adão e Eva. Tudo em Gênesis é o primeiro. Por isso ele se chama Gênesis. Gênesis, semente, ovo, tudo que dá ideia de princípio. Tudo bem? E Êxodo? O Êxodo é só você lembrar do Êxodo rural. O repórter fala assim, está havendo um êxodo rural. Ele está dizendo que o homem do campo está vindo para a cidade, não é isso? Êxodo significa saída. Então, por que o segundo livro se chama Saída? Porque o principal assunto é a saída do povo do Egito. Tudo bem? Depois, quando nós formos estudar livro por livro, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Hoje eu só estou introduzindo o assunto, tá? E aí o nosso terceiro livro chama-se Levítico. Por que Levítico? Relativo aos levitas. Fala bastante da atividade dos levitas, embora o livro não seja só isso. Então você que quando vai ler o livro do Egito, de Levítico, fala assim, esse livro é meio chatinho, só fala de levita, só fala de sacrifício. Ao estudar melhor o livro de Levítico, você terá uma grata surpresa, tá bom? Aguarde que você terá uma grata surpresa. Se você não gosta muito de ler o livro de Levítico, você vai passar a gostar. Tá? E aí, depois de Levíticos, nós temos Números. E aí, mais uma vez, tem um motivo. Números. Ele chama-se Números porque quando você lê esse livro, você percebe que o povo foi contado 2 vezes. Foi feito 2 censos. Tá? Foi feito 2 censos. Igual aquele censo quando o IBGE vem na porta da casa da gente. No livro mostra 2 censos. E o quinto e último livro do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Por que ele se chama Deuteronômio? Deutero, segundo. Deutero, segundo. Ou segunda. Nômio é uma variação da palavra grega nomos, que significa lei. Então, Deuteronômio, segunda lei. Por que segunda lei? Porque o povo que peregrinou no Egito não conhecia a lei diretamente ensinada por Moisés da primeira vez. Então foi necessário que Moisés ensinasse de novo a lei para aquela geração que nasceu no deserto. Lembra que aquele povo que saiu do deserto morreu todo por causa da murmuração? Se não lembra, releia Êxodo, releia Números, tá bom? Fale comigo também no privado, se quiser, professor, aquele negócio lá de que o povo morreu no deserto, aquilo lá eu não entendo bem. Fale comigo no privado, no grupo,
que aí eu procuro te explicar melhor, porque eu estou partindo de um princípio de que aquilo que eu estou falando é comum, tanto a mim quanto a vocês. Se eu disser alguma coisa que você não tem conhecimento, me pare, professor, eu não sei, não entendo isso, não tenho esse conhecimento, ou entendo, mas não entendo bem, que aí eu procuro te explicar melhor, tá bom? À medida que os irmãos não me param, eu vou prosseguindo, crendo que os irmãos conhecem o assunto que está sendo abordado. Combinado assim? Então tá. Deuteronômio segundo, nomos lei. Como eu disse, é a lei reeditada, é a lei reensinada para aquele povo que nasceu no deserto. Porque aquele povo que nasceu no deserto não ouviu de Moisés. Ouviu de Moisés muito pouco. Ouviu mais boca a boca. Então Moisés, ele assume a responsabilidade de reeditar a lei para aquele povo que nasceu durante a peregrinação. Daí Deuteronômio, segunda lei. Tudo bem com os 5 nomes dos livros? Tudo bem. Tudo? Então prossigamos. Deixa eu só combinar com vocês aqui, porque eu sou antigo no IBETEL, mas aqui nessa sala eu sou novo. Qual é o costume da sala? É ir direto até 12:30 ou a sala costuma fazer intervalo? Eu, de minha parte, prefiro ser intervalo, porque eu bebi água de chocalho, eu falo muito, mas se vocês quiserem um intervalo, a gente faz para vocês poderem ir ao banheiro, tomar uma água. Da minha parte, pode ir direto. O que vocês acham? As meninas? Intervalo ou direto? Direto, direto. Posso ir direto. Aprendam uma coisa, tá bom? Quem manda é as meninas. nós só vamos direto porque elas mandaram. Tá bom? E não adianta te pegar os olhos, não. Elas mandam mesmo. Não, é sono mesmo, que eu trabalho à noite. Eu sei, eu estou brincando. Elas mandam mesmo. Até porque é mais prudente deixar elas mandar. Elas ficam felizes e nós também. Olha lá, gente, brincadeiras à parte, a palavra Pentateuco vem do grego Pentateuchos. Então a gente fala Pentateuco, é a nossa maneira de falar, não está errado, mas lá no grego é Pentateuchos, que significa livro de 5 volumes. Por quê? Porque é um rolo só de 5 volumes. Tá? Esses 5 primeiros livros, então, gente, um rolo só, tá? O judeu chama de livro da lei. Só que dentro dele tem 5 volumes. Tudo bem? Tanto do ponto de vista hebraico, quanto do ponto de vista grego, que é o ponto de vista que nós evangélicos adotamos. Tá bom? Então, olha lá, a palavra Pentateuco vem do grego Pentateuchos, que significa livro de 5 volumes. Esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento possuem uma importância muito grande. Eles são a base. Eles são a base de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, esses 5 primeiros livros. Eu gostaria que um de vocês lesse para mim Lucas 24, 44. Nós já lemos na outra aula, mas nós vamos precisar dessa informação de novo. Lucas 24, 44, por favor. Não esperem uns pelos outros. Quem achar primeiro, leia. Tá bom? Para nós ganharmos tempo. Lucas 24, 44. E disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Tá bom.
Então voltamos ao que foi falado na aula passada. O que Jesus está dizendo aí para os dois discípulos na estrada de Emaús? Depois leia o contexto, que você vai ver que aí são os dois discípulos na estrada de Emaús. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, a lei de Moisés, os profetas e os escritos falam de mim. Essa lei, profetas e escritos, é a divisão do cânon hebraico. Tudo bem? Depois a gente estuda com mais detalhes a questão do cânon hebraico. Mas aí Jesus está dizendo o seguinte, todo o cânon hebraico se refere a mim. Todo o Antigo Testamento se refere a mim. Daí a importância do Pentateuco. Porque o Pentateuco, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele não fala explicitamente de Cristo, mas ele aponta para Cristo. Em que sentido o Pentateuco aponta para Cristo? Gênesis capítulo 3, versículo 15, por gentileza. Alguns eu vou citar versículo e outros eu vou só dizer por quê, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher aí é Jesus Cristo. Então, desse ponto de vista, o livro de Gênesis aponta para Jesus Cristo. O livro de Êxodo fala de um cordeiro que morreu no lugar do primogênito dos filhos de Israel. Lembram disso? Deus instruiu o povo de Israel para isso no livro de Êxodo. Quem não lembra precisa reler o livro de Êxodo, tá bom? Ou me perguntar lá no privado, que aí eu dou no versículo direitinho. Mas, no livro de Êxodo, Deus instruiu o povo de Israel para que matasse um cordeiro e ungisse o umbral das portas das casas com o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse o primogênito daquela casa. Aonde não tivesse sangue, o primogênito iria morrer, como morreu até o primogênito do faraó. Pois bem, o sangue daquele cordeiro que salvou da morte aqueles primogênitos simboliza o sangue de Jesus Cristo, que nos salva da morte que o pecado traz, porque o salário do pecado é a morte. Então, Êxodo aponta para Jesus. Levítico, todos aqueles sacrifícios provisórios que tem no livro de Levítico apontam para o sacrifício definitivo que é o de Cristo. Bom? No livro de Números, o nome hebraico dele é Demidbar, significa no deserto. E ele fala da peregrinação do povo de Israel no deserto. Números, no hebraico, Demidbar, no deserto. Aquela peregrinação daquele povo no deserto corresponde a Cristo nos ajudando, Cristo estando conosco na nossa peregrinação. Percebe como tudo aponta a Cristo? Deuteronômio. Se você pegar o primeiro versículo de Deuteronômio, está assim: essas são as palavras. E Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo. Então, todo Pentateuco aponta para Cristo. Daí ele ser muito importante. Tudo bem? Então vamos lá. A palavra Pentateuco vem do grego Pentateuchos, que significa livro de 5 volumes. Esses 5 primeiros volumes do Pentateuco possuem
uma importância muito grande, que é essa que nós acabamos de comentar. Eles fornecem a base de todo o restante do conteúdo bíblico. Todo o restante do conteúdo bíblico tem por base, tem por alicerce o Pentateuco. Tanto é que ele é revisitado no Novo Testamento várias vezes. Ele é citado no Novo Testamento várias vezes. Quem escreveu o Pentateuco? Antes de eu falar quem escreveu, eu quero preveni-los contra aquilo que nós, teólogos conservadores, consideramos um erro. Por quê? Porque eu quero dividir rapidamente a minha fala sobre esse assunto entre teólogos conservadores e teólogos liberais. Os teólogos conservadores ou ortodoxos, eles baseiam as suas ideias antes do que nós chamamos em filosofia de período racionalista. O período racionalista é um período em que a razão ela se sobrepõe à fé. É um período em que a filosofia e a cultura passa a valorizar mais a razão, mais o intelecto, mais o natural do que o sobrenatural. Esse é o período racionalista. Um teólogo ortodoxo ou conservador, ele se afasta desse período. Nas suas posições, ele se afasta desse período, porque esse é um período que não foi sadio para a interpretação da Bíblia. Os teólogos liberais começaram a interpretar a Bíblia como se a Bíblia fosse igual a um livro secular, e ela não é igual a um livro secular. Em alguns momentos ela pode até ser parecida, mas ela não é igual. Ela é divinamente inspirada, ela tem autoridade divina. Então tem coisas que nós ortodoxos, conservadores, a palavra ortodoxo hoje dá um negócio meio, parece terrorista, não parece? Por causa do Islã, fala ortodoxo, parece terrorista, fundamentalista, por causa do Islã. Mas na verdade não é esse o primeiro sentido, tá? Ortodoxia significa fé perfeita em Deus. Então o ortodoxo é aquele que tem uma fé perfeita, aquele que segue os primeiros princípios. E aí se fala em político, ortodoxo, não sei quem, ortodoxo, mas o nosso assunto é teologia. Então um teólogo ortodoxo é aquele que diz manter a fé perfeita em Deus. Pode chamar de ortodoxo, pode chamar de conservador. E até de fundamentalista. Embora fundamentalista também lembra terrorista. Mas eu me considero um teólogo ortodoxo, conservador, fundamentalista. Porque eu não trago para a minha teologia as ideias liberais. Porque as ideias liberais não são legais para o pensamento cristão. Bom? Não são legais, não. E aí, por que eu estou falando dos liberais? Porque eu quero que vocês anotem o seguinte: eu não vou, ou vou. Por que eu disse que eu não vou mais usar o quadro? Eu preciso que vocês anotem essa sigla, por favor. Dá para ver direitinho daí? Dá, né? Tudo bem? JEPT, J-E-P-T. Tudo bem? Eu preciso que vocês leiam sobre essa teoria, tá bom?
lá no Google, pesquisa, leia sobre a teoria Jepped. Tá? Se vocês perceberem que o texto está falando bem dela, é porque é um texto liberal. Porque não é para falar bem, é para falar a verdade. Tá bom? Porque essa teoria aqui alega que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então eu quero que vocês estejam, vou usar um termo coloquial aqui, eu quero que vocês estejam vacinados contra essa teoria, tudo bem? Posso confiar que vocês vão pesquisar sobre ela? Pesquisem e analisem. Se começar a ser favorável, é porque é um texto liberal, tá bom? Você sai fora. Porque vai ter, o texto bom é aquele que vai te explicar os erros dessa teoria, tá? Teoria Jepped, tudo bem? Então, prevenido vocês contra isso, eu volto para cá. Até aqui tudo bem com o que eu já disse? Sim ou não? Sim. Posso prosseguir então? Então prossigamos. Quem escreveu o Pentateuco? É amplamente aceito que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Na verdade, a própria Bíblia indica que Moisés escreveu a lei. Lei e Pentateuco é a mesma coisa, só que aqui está a palavra hebraica, tudo bem? Então vamos lá. Eu gosto de ver aluno anotando, tá bom? Se você, porventura, não for bem na prova, que é muito facinho, é feita com consulta, mas se porventura você não atingir 60%, não atingir a nota 6, mas eu me lembrar de você anotando no seu caderno, você não terá problema, não precisará fazer a prova outra vez, tá bom? Porque eu gosto de aluno que anota. Eu vou dizer para vocês por quê. Aqui entre nós, tá bom? Porque eu sou muito detalhista. E aí o que eu faço? Eu estudo. Toda vez que eu vou dar matéria, eu estudo outra vez. Eu já estudei isso. Eu estudo outra vez. Eu me aplico outra vez. Então eu gosto de ver o aluno se aplicar. Tudo bem? Sou doido por aluno. Principalmente pelo aquele que se aplica. Então escreve aí no seu caderno. Escreve assim, evidência interna. E deixa um espaço. Evidência interna. Mas não se preocupe, se você não trouxe caderno, não está anotando agora, mas você vai ouvir a aula depois. Esse negócio está gravando, a luzinha está piscando. Tá? Você vai ouvir a aula, depois vai se lembrar. E aí você anota no seu caderno. Então vamos lá. Escreva assim, evidência interna, deixe uma ou duas linhas, escreva embaixo assim, evidência externa. Essas coisas que eu peço para anotar, são coisas que não estão no slide, entendeu? São coisas que a gente lembra durante a aula e sabe que é útil ao aluno, e aí a gente tem que citar. O demais está tudo no slide na apostila. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falei primeiro o quê? Evidência interna. A evidência interna, gente, interna, está dentro. É quando está dentro do próprio texto. Quem é o autor? Ou, de alguma maneira, pelo texto, você consegue descobrir quem é o autor. Isso é evidência interna. Tudo bem? Evidência interna é o que está no próprio texto que nos ajuda a descobrir quem é o autor.
Posso prosseguir? Evidência externa é aquilo que é confirmado pela tradição judaica agora coloca assim, ou, para ficar eu. Como é que está o meu texto aí? Evidência externa é aquilo, lê para mim, meu texto, desculpa, lê para mim o meu texto que eu esqueci o que eu estava falando. Vai lá. É aquilo que é confirmado pela tradição judaica. É aquilo que é confirmado pela tradição judaica e ou pela patrística. O que é isso, ser confirmado pela tradição judaica ou patrística? Existe uma autoridade judaica sobre o cânon do Antigo Testamento. Então, quando essa autoridade judaica confirma a autoria, nós temos uma evidência externa. E existe uma autoridade do período patrístico. O que é período patrístico? Existe o período apostólico, que é até a morte de João. Quando João, que é o último apóstolo, morre, começa o período patrístico, porque nós não temos mais apóstolos. Agora as autoridades que nós temos são os pais da igreja. Então, se os pais da igreja concordam na sua maioria com uma determinada autoria, é reconhecida aquela autoria como sendo verdadeira por conta da evidência externa. Tudo bem? Então, como é que em que nós baseamos a nossa posição acerca da autoria de um livro? Ou, no caso do Pentateuco, de um conjunto de livros? Nós baseamos tanto na evidência interna quanto na externa. Tudo bem? Tudo bem até aí, minha gente? Então vamos um pouco mais. No Antigo Testamento existem várias referências a escritos que são designados como livros de Moisés ou livro de Deus. Então tem no Antigo Testamento bastante evidência. Vamos lá, minha gente. Bastante evidência. O que é isso aqui? No Antigo Testamento